que se comemorava aí, né? Pães Asmos, né? das Primícias, a festa das semanas, das trombetas, dia da expiação. Acho que o pessoal nunca levou a sério o dia da expiação que tem em Levítico, né? Que de 50 em 50 anos o pessoal saia livre, devolvia as terras. Acho que eles nunca praticaram isso. Essa era uma lei interessante. Isso era interessante, era muito bom. Se pudesse fazer isso, né? Imagina, teríamos uma se sociedade. tu me vendia a tua terra, tu me vendia quantos anos faltavam pro dia da expiação. Por exemplo, o dia da expiação é ano que vem, então tua terra ia ser bem baixinho, no dia da expiação ela voltava para tua família. Diz que foi aí que surgiu. Acho que é isso que o Ciro Gomes quer. Acho que é isso que o Ciro Gomes quer fazer. Ele não é judeu? Acho que eles querem devolver pro moço deles, né? É com outro propósito. O pessoal aí tem outros propósitos, né? Deus tinha o propósito de manter, não diminuir a injustiça social, a pobreza. Você vai ver isso nas leis, né? Algumas até são meio estranhas para a nossa época, mas sempre tem o propósito de proteger o povo, né? Você lê algumas leis a respeito do estupro, por exemplo. Né? Depende do caso. Que daí Às vezes a menina era estuprada e o cara tinha que casar com ela daí. O cara, o que estuprou, era obrigado a casar com a menina. Você pensa, nossa, mas que injusto isso. Mas a menina estuprada, ninguém mais ia casar com ela, ela seria amaldiçoada. E era a forma de Deus proteger ela naquele contexto, né? Então são coisas estranhas para nós, mas Deus estava protegendo o povo, né? Tinha algumas coisas. Os feministas, meu pai. Verdade. Mas sempre Tinha umas coisas bem estranhas mesmo. Por exemplo, do capítulo 13 ao 15, vai ter a lei do leproso, né? Como é que o leproso tinha que fazer? Tinha vários rituais, surgia a mancha, representava o sacerdote, né? Era isolado uma semana, se começasse a diminuir, se apresentava de novo, estava bom, ia lá, tomava um banho, se purificava, ficava mais uma semana, depois voltava para o povo, né? Mas quando ele era leproso, e lepra, no Levítico, é um termo para qualquer doença de pele, podia ser câncer de pele, podia ser uma mancha, sei lá, qualquer doença de pele, né? O termo é lepra ali. Então, ele tinha que se as isolar. lavagens, as purificações, Que é a fala Higiene. Da saúde. Higiene, até mofo em casa. Inclusive a retirada do prepúcio justamente por isso, né? Ou seja, Circuncisão. Acho que era o propósito de Deus maior. Imagina hoje, né? Criança 8 anos na igreja ali fazer circuncisão. 8 dias, né? 8 dias, né? Então, as leis, esse vai ser o exercício de vocês, né? As leis, elas sempre vão visar proteger o povo. Aí você vai analisar algumas leis e você vai pensar, será como é que isso aqui protegia, né? Mas essa é a intenção de Deus, né? Por exemplo, o leproso, ele era isolado, por quê? Porque ele ia passar a doença para outros. Não tinha a medicina que nós temos hoje. Se misturasse na população, ia virar uma epidemia. Como é que Deus protegeu o povo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Retirava, Tem alguns filmes que mostram uma máscara, tipo um bico de passarinho, sei lá. O que é isso aí? Eu não entendi. Isso é a cruzada? Você está falando do filme? Não, mas tem um monte de filmes antigos, do Antigo Testamento, que quando eles vão perto de pessoas com esse tipo de doença, eles têm uma máscara, assim, que é tipo, tem vários formatos, né? Eu não vi isso em lugar nenhum, também não sei se é fantasia de cinema ou era usado na época lá. Não sei te dizer, a Bíblia não fala para eles usarem máscara. A gente vê nos aerogramas daqueles dos egípcios, a gente vê muito essas coisas. Também, isso eu não sabia. Deve ser algum. Mas os filmes que tratam de antes de Cristo, normalmente tem essas... Não sei dizer, eu sei que em Cruzadas lá o rei de Jerusalém usava uma máscara. Eu digo máscara de quando a pessoa é doente, então assim, o cara que vai cuidar, os cuidadores, os caras usavam umas máscaras meio... Quem cuidava. Quem cuidava. Para não contagiar. Mas contato com a pele. Mas eu não entendo aquele... sempre é um bico, né, de um pássaro. Pra não chegar... Sei lá, cara. Vou dar uma bicada, né, cá fora, em vez dos anúncios. Não sei te dizer uma coisa. Não, a minha pergunta foi porque você vai ter um contexto religioso dentro disso, entende? Desse bíblico motivo. não. Bíblico não, assim, uma Isso é explicação coisa de cinema mesmo. sobre máscara, né? A única coisa que eles afastavam, né? Colocavam os caras que estavam isolados, né? Ficavam isolados, né? Uma casa com um mofo que não subia detonava. Não. Se o cara fosse, a pessoa fosse rica, praticamente ela ia ser isolada, ela perdia tudo. Ficava para os descendentes, se tivesse, né?
Teve um rei, né, que ficou isolado nos reis de Israel. Ezequias? Não. Ezequias não, que tinha lepra, Uzias, se eu não me engano. E o filho dele, ele ficou isolado, né, e o filho dele reinou no lugar dele, né. Se tornou rei oficialmente depois que o pai morreu. Mas Tem um ele que tem os ficou doente, né? Ezequias ficou doente. Daí veio Deus o falou, profeta, como é que é o nome dele? Isaías. É Isaías, né? E tinha aquele alto escalão do exército, tinha... Naamã. Não. Segunda Reis, né? Lepra, né? Então vamos lá. Números, licenciamentos, né? O nome hebraico dele, lembrando que está ligado ao primeiro versículo, né? Significa, é no deserto o nome hebraico dele, tá? Vamos lá. Tema: viagens do povo do Sinai até as planícies de Moabe e a infidelidade no percurso. Então, Números está a viagem. Não é só recenseamento Números não, tá, gente? Ele recebe esse nome, mas tem números talvez no início e no final. No meio tem um monte de lei, um monte de coisa. E tem aquela história famosa que a gente conhece, do tal de Balaão, lembra? Da mula? Da mula, de Balaão, né? Tá aí em Números, né? Assuntos: fidelidade versus infidelidade, os 38 anos no deserto como punição pela falta de fé, né? Porque 2 anos eles estavam no trajeto. Quando chegaram lá diante da terra prometida, e aí Moisés, isso, aí fecha os 40. Moisés mandou os espias, vocês conhecem a história, né? E o pessoal ficou com medo, né? Com exceção de Josué e de Caleb. Então, 38 anos de punição, no total fecha 40 anos no deserto, né? Então, o que nós temos? Eu separei aqui uma coisa interessante. Vamos lá para o 14, vai em Números 14. O 1 e o 2. O que diz lá? Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morridos nesse deserto. Então eles pediram: era melhor ter morrido lá no Egito ou morrer nesse deserto mesmo. E aí Deus, na sua soberania e sua inteligência, ele responde, né, no 28 e no 29, o que Deus diz. Versículo 28 e 29? Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim o farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Então olha lá. Quebra um pouco. Esses líderes aí, Moisés e Arão, era melhor ter morrido no Egito, morrer nesse deserto. Deus responde: vocês vão morrer nesse deserto. Vocês pediram? Vocês falaram? Tive esquecido desse detalhe. Agora vocês vão... Deus? Agora vocês vão levar literalmente aquilo que vocês pediram. Vocês vão cair nesse deserto. Duas palavras: será condenado, justificado. Capítulo 20. Suas palavras serão seus juízes. Como tem coisa interessante nos livros, mesmo aqueles que a gente considera mais difíceis de ler, né? Capítulo 20, Tá vendo? do 8 ao 12. Aí em números, né? Do 8 ao 12. 20. Números 20, do 8 ao 12. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu filho, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha sido ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tirarei água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Saiu muita água e bebeu, e a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não credes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra
que lhe tinha dado. O que Moisés fez aí? Qual foi o problema? Quando eles obedecem, de vez de bater, falar, sabe? Deus fala a rocha, né? Fica lá e fala. Pedindo, mandou ele bater. Moisés deve estar por aqui, né? Moisés já está de saco cheio com aquele povo, né? Volta e meia o povo. Vai bater no "Agora povo." O que eu vou fazer? Vou tirar a água dessa pedra aqui? Pá, e bate com a água e sai, né? Mas ele desobedeceu a Deus. Um homem, né, que tinha um coração assim com Deus que é fantástico. Se você ler Êxodo, né, você vê o relacionamento que ele tinha com Deus, mas ele saiu da linha aqui, né? Ele também talvez puxou um pouquinho da glória daquele milagre para ele. O que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar a água dessa rocha? Ele falou ali antes, né? E aí ele sofreu a consequência, né? E Deus não voltou atrás, né? Pois é, você não vai entrar na terra prometida, você vai ver, mas não vai entrar, né? Então, né, mesmo um homem, né, de Deus como Moisés ainda era suscetível a erros, né? E o livro de Deuteronômio significa repetição da lei, no nome hebraico estas são as palavras, né? O tema dele é aliança e lealdade de Deus, que o povo deveria ter quando se estabelecesse, né? Se estabeleceria na terra. Assuntos, renovação da aliança com a nova geração. Moisés relembra o povo da lei de Deus, pois estavam prestes a entrar na terra prometida. Então, Deuteronômio é a repetição, um resumo e uma repetição, uma recapitulação da lei que já tinha sido dada em Êxodo, em Levítico e em Números. Por que repetir a lei? Tem uma passagem, posso estar errado no Deuteronômio, que ele diz que o rei deveria ter uma cópia junto dele para ler todos os dias, né? Seria por causa disso que eles repetiram a lei? Você me passou isso na minha cabeça. Porque ele repete praticamente quase todas as leis que foram estipuladas, né, dos livros até ali. E ele começa a repetir. Daí tem esse dado que eu achei interessante aquela vez. Esse dado é pensando numa futura monarquia, né? Isso. Porque você vê a estabilidade de Israel, a economia e bem nas guerras, eles travavam quando o rei andava com Deus. Era um regime teocrático, né? Quando o rei andava com Deus, ele conhecia a lei de Deus. Quando ele conhecia a lei de Deus, as coisas. Quando ele se afastava de Deus, ia para idolatria. Verdade. Então, na verdade, era uma lei pensando na monarquia. Por que repete tanta coisa em Deuteronômio? Porque era uma nova geração. O povo que viveu os 40 anos no deserto morreu. Eram os filhos, eram os netos, aqueles que eram crianças, que talvez nem tinham consciência do que estava acontecendo direito, agora eram adultos e iam entrar na terra prometida. Então era necessário se repetir e se recapitular tudo para essa nova geração. Era uma nova geração que estava ali. Por isso, Deuteronômio, a repetição da lei, é tão importante aqui. Deuteronômio não vem de doutrina também? Não. Vem de lei, repetição da lei. Repetição da lei. Esses nomes que nós temos, tá, eles vêm da Septuaginta. O que é Septuaginta? É uma tradução da Bíblia do Antigo Testamento para o grego. Vocês já ouviram falar de Alexandre o Grande? Já ouviram, né? Sim. Alexandre o Grande tinha uma cidade lá chamada Alexandria e ele queria helenizar o mundo. O que é helenizar o mundo? Dissolver pelo mundo a cultura grega. Tipo, hoje o que é o inglês era o grego na época de Jesus, por exemplo. Então, Alexandre o Grande é responsável por isso. Então, o que ele tinha lá em Alexandria? Uma biblioteca enorme. E o que ele fazia? Ele pegava vários livros, traduzia para o grego. E ele encomendou o que a gente chama de Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego. Então, na Septuaginta, os títulos que nós temos vêm ou da Septuaginta ou da Vulgata Latina, que é uma tradução da Igreja Católica mais tarde, né? Vem desses. Por isso que eu falo aqui do título hebraico. Hebraico é na origem. Isso, hebraico é na origem. Então, os nossos títulos já têm a ver com o tema do livro, porque o pessoal traduziu e deu um título, né? Que vem dessa tradução aí, a maioria de Alexandre o Grande, né? Somente o Senhor é Deus. Essa frase aí se repete, eu falei antes, né? Se repete em vários em vários lugares, né? O texto de Deuteronômio 6 revela uma prática que os judeus ainda têm hoje. Vocês lembram lá? Converse sobre essas palavras com os seus filhos, coloque elas na tua testa, no batente da casa, em todos os lugares. Né? E o pessoal, os judeus, levam isso literalmente, né? Então eles usam nos braços, na testa, tem... Como é que é o nome? Eu anotei aqui. Mezuzá, né? Que são objetos que você coloca em alguns lugares com textos bíblicos, textos de Deuteronômio.
Mas o que Deus quer falar quando botar isso na cabeça? Não é botar na testa, literalmente nos braços. Para interpretar a Na lei. tua mente, você conhecer, né? Você botar nos teus braços para você agir, fazer conforme a lei, né? No teu coração, na entrada da tua casa, ou seja, na tua casa tu vai viver, lá dentro da tua casa tu vai viver a lei de Deus. Então os judeus eles sempre interpretaram muito literalmente algumas coisas, por isso que Jesus brigava com eles, né? Jesus dava no Eles eram muito racionais, né? Daí a Eles interpretação, não entendiam nada. a interpretação deles é naquele livro que é chamado Talmud, né? Tem alguns babilos que interpretavam a lei em cima daquele livro. Talmud é uma viagem. Quando tu lê o pessoal, ó, agora é uma opinião pessoal, o pessoal dá muita ênfase sobre a interpretação, igreja judaizante, que essas coisas dos judeus trazer para dentro da igreja. Gente, opinião pessoal, é uma bobagem, uma bobagem. Tu lê a interpretação dos rabinos, dos textos bíblicos, é uma viagem na maionese. Os caras acham algumas coisas assim, ó, fantasiosas, e bem complicadinhas. Tem o parábola. Ixi. Pega a parábola, eles inventam um monte de coisa estranha, assim, que Jesus não disse. Muita coisa que Jesus não disse. Então tem que ter um cuidado. A moda hoje, assim, da igreja, vamos pro movimento dos judeus messiânicos, convertidos. Tudo bem, não contesto a salvação e tudo mais, são judeus que estão aceitando Jesus. Mas não quer dizer que eles sejam mais perto da realidade.